Direito constitucional para concursos. Noções de direito. Neste ponto do vídeo, nós vamos falar sobre noções de direito para aqueles profissionais que não conhecem o direito, que estão começando agora a se preparar para os seus concursos públicos. Primeiro, nós vamos falar sobre normas, porque para entender o direito, nós precisamos entender o que são normas. As normas são regras, diretrizes ou critérios que definem como algo que deve ser feito, como algo que deve se ou como algo deve se comportar. Vamos pegar um exemplo aqui, brincadeira de criança. As brincadeiras de criança começam com o líder, geralmente, da brincadeira, estabelecendo as regras da brincadeira. Por exemplo, uma brincadeira de pique, aquele que for apanhado, ele sai da brincadeira temporariamente, até que assim vai acontecendo com todos aqueles que são apanhados, até ficar o último, que é o vencedor. Ou então as brincadeiras de bola, onde tem também as suas regras de como que vai ser o gol, como que vai ser a pontuação, se for um vôlei, se for um handball ou outros. Então nós vemos que as regras ou normas, elas estão presentes na vida humana desde criança. E aí, o que ocorre é que quando chegamos à fase adulta, essas brincadeiras, elas se tornam na realidade coisas sérias. Por exemplo, nós temos as normas jurídicas. O que são as normas jurídicas? As normas jurídicas são normas, são regras de conduta estabelecidas pelo Estado, pelo poder público, pelo órgão que governa a sociedade. Temos também as normas técnicas, que são aquelas normas, por exemplo, estabelecidas pelas profissões, as normas técnicas de engenharia, as normas técnicas de medicina, as normas técnicas da advocacia e assim sucessivamente. Temos ainda aquelas normas que são estabelecidas pelas religiões ou pelas igrejas ou outras religiões, que são as normas religiosas. Então essas normas estabelecidas pelas religiões também se direcionam a moldar o comportamento humano. O nosso objetivo aqui é darmos uma noção das normas de direito. As normas de direito, também chamadas de normas jurídicas, elas diferem das demais normas porque elas são impostas pelo Estado, que tem o poder de mando e comando sobre a sociedade. A sociedade entregou este poder ao Estado. Então as normas jurídicas, elas são estabelecidas pelo poder público, pelo Estado, diferente das normas religiosas, diferente das normas de outra natureza. É claro que as normas técnicas, quando elas são estabelecidas em lei, elas também passam a ter força de norma jurídica. E geralmente as normas técnicas são estabelecidas em lei. Então, nós estamos falando aqui em Estado. O que significa Estado? Quando nós estamos usando aqui a palavra Estado, não vamos confundir com Estados-membros, que são Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Goiás, Amazonas e assim sucessivamente. Não, a palavra Estado nós estamos usando aqui no sentido de poder público, de instituição governamental que dirige a sociedade. Nós vamos diferenciar a palavra Estado para designar, para nos referirmos a esta instituição que governa a sociedade, e Estados-membros, que são Espírito Santo, São Paulo, Goiás e assim sucessivamente. Ora, o Estado, ele também precisa ser controlado, ele precisa ser regulado. Daí, então, nós vemos a noção de Constituição. O que é a Constituição? Para nós termos um entendimento mais fácil sobre o que é Constituição, nós vamos partir de um exemplo. Imaginemos um clube, um sindicato, ou um partido político, ou uma outra entidade, isto é, uma outra organização formada por uma junção de pessoas, por uma associação de pessoas. Como é que essas entidades se formam? Elas se formam através de uma reunião das pessoas interessadas que conversam entre si, debatem as suas diferenças de pensamento para chegarem a um consenso,
sobre as regras que vão reger aquela entidade ou organização, isto aí é a parte política da organização da entidade. E então, após fazerem essa discussão, esse debate, chegarem a um consenso, eles redigem um documento onde, neste documento, estabelecem a estrutura desta organização ou desta entidade, estabelecem quais são as regras para alguém fazer parte dessa entidade, quais são os objetivos desta entidade, quais são os órgãos de direção desta entidade. Isso tudo é feito em uma reunião, em uma assembleia, que é uma reunião das pessoas que formam essa entidade, e ali eles vão redigir o que nós chamamos de estatuto da entidade. Portanto, o estatuto de uma associação de moradores de bairro, o estatuto de um sindicato, o estatuto de um partido político, o estatuto de um clube de futebol ou de um clube de outra natureza qualquer, ele estabelece as regras básicas de organização daquela instituição, daquela entidade. Então, a Constituição, fazendo uma comparação, é como se fosse o Estatuto do Estado. É a Constituição o documento que estabelece a estrutura do Estado. O Brasil, ele é um Estado soberano. Por quê? Porque o povo brasileiro se organiza politicamente neste território chamado Brasil e está sujeito a um governo soberano, isto é, um governo que não se submete a outros governos. Ele é independente. Então, o Brasil, como Estado soberano, ele tem uma Constituição, isto é, um documento que estabelece as regras de como vai se dar o acesso aos cargos de comando, aos cargos de governo, quais são os cargos de governo, quais são os órgãos de governo, quais são as instituições que existem para exercer o poder público. Tudo isso está na Constituição. E a Constituição também traz os direitos e garantias individuais das pessoas que moram ou que nasceram neste território chamado Brasil. Isto é a Constituição. Nós veremos no próximo vídeo sobre as classificações das constituições. Este é o canal Bento Adeodato, onde nós estamos fazendo um apanhado dos assuntos que mais interessam para os candidatos em concursos públicos. E neste canal nós estamos fazendo uma explanação, uma exposição, uma explicação dos assuntos referentes ao direito que costumam cair nas provas de concurso público. Muito obrigado pela sua atenção, continue conosco, se inscreva no nosso canal, dê um like e faça os seus comentários aí, deixe as suas dúvidas que nós procuraremos saná-las nos próximos vídeos. Muito obrigado.